Ele não me ligou nesse tempo que eu fiquei lá, nem um dia, e eu também não liguei pra ele. Até quando eu estava para voltar, eu liguei, né? Eu tinha que avisar o dia que eu ia voltar e ele me disse que eu não precisava voltar, não. Que eu já tinha feito a minha escolha. O fato de eu ter ido para lá, ele achou que eu tinha escolhido ficar. Ou que eu viesse sozinha, apenas para buscar minhas coisas e trancar a faculdade, porque aqui eu não moraria mais. E eu fiquei angustiada. Apresentei logo isso para Deus e orei, falei, e Deus veio e falou no meu coração que eu voltaria sim. Então eu descansei no Senhor, porque eu acreditei no que ele tinha dito. No dia previsto para o meu retorno, eu fui acometida por uma enfermidade sem explicação. Eu tive uma febre muito alta, um tremor, muita dor no corpo, eu não conseguia ficar de pé, muito prostrada, eu não conseguia comer, eu mal conseguia abrir o olho. Foram 4 dias nessa luta e assim, sem motivo aparente nenhum, não tinha sinal de infecção. Eu fiz exames e não diagnosticou nada, não teve nenhum diagnóstico. O médico falou que poderia ser emocional. Eu fui no médico e assim, eu ia voltar no dia 29, não tinha a menor condição de viajar 700 quilômetros com aquela dor toda no corpo, eu não tinha condição de sair de lá. O médico falou que poderia ser emocional, né? Então eu comecei a pensar, por que emocional? Sim, eu tô lutando por isso, mas eu já passei por várias fases. Quando eu tava lá, eu não fiquei doente, por que aqui, que eu tô bem, eu vou ficar doente? Então, eu já logo imaginei que pudesse ser mesmo Deus trabalhando. Eu acreditei que se eu tivesse voltado nesse dia, talvez a gente não teria dado certo, talvez eu teria retornado para Minas mesmo, como ele tinha falado. Então Deus preparou ele para que eu voltasse. E então eu marquei a minha passagem para sexta-feira, no dia 3 de agosto, e eu cheguei aqui na minha casa no dia 4/8, é uma noite toda de viagem. Ele estava trabalhando. Quando ele chegou, ele me cumprimentou, eu ainda meio debilitada, mas cumprimentamos, a gente conversou o básico, e nesse final de semana ele não saiu, ele ficou sábado e domingo em casa vendo televisão, e eu também fiquei aqui com ele, a gente ficou vendo televisão no sofá. E eu continuava em oração. O meu marido, ele teve picos como é que eu vou dizer? Tinha momentos bons, tinha momentos que ele estava bem, conversava, ria. Tinha hora que ele tinha um ódio, uma coisa assim absurda que você não conseguia entender. Uma ignorância, uma agressividade que era desnecessária. Ele tinha picos assim, entendeu? Então eu continuei em oração, eu nunca deixei de orar, mesmo lá em Minas, eu doente, passando mal, eu me mantive posicionada, eu não deixava de assistir os louvores, eu não deixava de ver os vídeos, os testemunhos, as minhas campanhas, os propósitos que eu fiz, eu deixei literalmente Deus agir e eu não parei. O tempo inteiro eu estava em oração em espírito, em casa, e eu fiquei sabendo de um culto de casais quando eu cheguei aqui, que seria no dia 21 desse mês de agosto que foi, e eu queria muito ir, porque eu nunca tinha ido num culto de casal na minha igreja. Eu cheguei aí com ele em 2015, 2016, 2017, eu acho, um jantar de casais, mas na igreja dessa minha prima, que é de outro estado, onde ela congrega. Foi muito interessante, foi bênção, mas na nossa igreja a gente nunca foi. Então eu falei pro Senhor, Deus, eu quero ir nesse culto. Eu quero ir nesse culto com o meu marido. Prepara, Senhor, pra gente ir como casal, com aliança no dedo, com tudo transformado. Naquele momento eu já estava profetizando que isso aconteceria. Então foram seguindo os dias, as brigas elas continuavam, tá? E elas pioravam e às vezes muita agressão verbal, muita humilhação. E eu, cansada, por fim, eu desisti de novo de lutar. E eu disse, Deus, eu não quero mais, chega, eu não preciso disso, eu não quero mais essa humilhação para mim. E eu falei que tá pesado, tá doendo, pedi pra Deus parar, fazer parar. E nesse dia eu amanheci decidida, foi no banheiro, debaixo de muitas lágrimas, que eu pedi pra Deus cessar e me livrar dessa luta. Mas Deus não deixava. Insistentemente Ele colocava no meu coração e eu entendia perfeitamente que era a sua vontade. E mesmo sem forças, eu ia novamente, me vestia da sua armadura e voltava para a guerra. Não foi uma nem duas vezes que eu quis desistir, mas Deus não deixou, e eu o louvo por isso. Ele veio então falar novamente comigo sobre o divórcio, e eu falei que tudo bem,
que ele entrasse com um pedido e trazesse os papéis que eu assinaria e no final do ano eu iria embora. Claro, eu estava confiando na obra e na promessa do Senhor. Eu falei isso exatamente para não criar uma briga, não criar um caso dentro de casa. Então eu falei que assinaria de boa, que não obrigaria ele a ficar casado se essa não era a vontade dele. Passando-se mais alguns dias, ainda com muito repúdio, muita guerra, o aniversário dele se aproximava. E eu, como todo ano, eu sempre fiz bolo de aniversário para ele. E esse ano, eu sem saber se faria ou não, eu pedi orientação a minhas parceiras, que por sinal é bênção do Senhor na minha vida. Foi um grupo que foi gerado através do grupo Deus Restaura Sim, que quando nos foi proposto parceria de oração. Hoje temos 10 mulheres, uma apoiando a outra, a gente faz propósitos juntas, elas foram as primeiras a saber da minha restauração, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Então elas me orientaram que eu deveria manter o que eu já fazia. Então eu decidi que faria. Eu ouvi algumas vezes a conversa dele no celular, falando sobre o aniversário dele. Estavam combinando churrasco, mas até então eu não tinha sido convidada e nem comunicada do churrasco. Só ouvia ele falar no celular com os amigos. E esse churrasco foi na casa do meu cunhado, né? E a minha cunhada, a mulher dele, então ela ficava me ligando para saber como que a gente organizaria, e eu, muito sem graça, eu disse que não sabia se eu ia porque nós não estávamos bem. E foi um momento difícil porque ele estava em casa, na sala, e eu no quarto, e ela falando, e eu tô tentando disfarçar, e ela insistindo em falar, mas estava complicado. Então eu falei, depois eu te mando uma mensagem. Eu não queria contar, porque eu não queria que ninguém soubesse, entendeu? E assim, eu não precisei contar detalhes, graças a Deus ficou entre eu, Deus, as minhas amigas no grupo, as parceiras e essa minha prima. E passaram-se alguns outros dias, eu estava na cozinha preparando o nosso jantar e ele me surpreende com a seguinte pergunta: você não vai no meu churrasco? E eu disse, eu não fui convidada. Aí ele falou, mas você precisa de convite? Eu falei que sim. Aí ele, então tá, você tá convidada então. Aí eu falei, então tá. Aí nesse momento eu perguntei para ele sobre o bolo e ficou decidido que sim, faríamos o bolo. Chegou o aniversário, estávamos nos tratando um pouco melhor, até sem nenhuma intimidade, mas a gente já estava no lucro, né? Porque eu só vivia em brigas, contendas. Ele chegou a me apresentar para alguns amigos que eu não conhecia, os amigos do trabalho dele, e me apresentou como uma esposa. Essa é a minha esposa, coisa que também ele não falava há muito tempo. Eu fiz uma decoração até um pouco sugestiva no meu malvado favorito. Foi bem engraçado, a gente cantou parabéns, eu cortei o bolo e ele estava bebendo muito. Então ele chegou até mim e me agradeceu. E ele me deu um beijo que me surpreendeu, um beijo na boca, perto de todo mundo. E eu não esperava, porque meses sem um gesto de carinho, eu não esperava essa atitude dele, ali perto de todos, para quem ele já tinha falado que a gente estava separado, que a gente ia se divorciar. Os dias foram passando, eu continuei orando, continuei buscando o Senhor. Neste momento ele já era mais que suficiente para mim. Eu já tinha tanta intimidade com Deus que se ele trouxesse meu marido de volta era bênção, senão eu continuaria bem, porque Deus supria as minhas necessidades. Passando-se o aniversário, alguns dias depois, eis que recebo uma mensagem com um print de uma conversa que meu marido elogiava uma mulher no Facebook. Eu confesso que nessa hora meu mundo desabou. Estávamos já conversando um pouco mais, trocando algumas mensagens, e eu fui tomada por uma dor tão grande que eu não sabia como reagir. Mandei as fotos para ele e ele me disse que ele não me devia nada, que ele era livre. Aquilo confundiu toda a minha cabeça, porque parecia que estávamos começando a nos entender. Foi aí que novamente recorri a minhas amadas e parceiras, e elas me consolaram. Eu estava sem força para orar e pedi a intercessão delas por mim. Naquela noite eu lembro que eu me coloquei na presença do Senhor e chorei. Eu já não tinha mais palavras, eu não tinha como orar, mas eu abri meu coração, deixei Deus entrar, deixei Ele ver tudo que estava passando ali, porque foi muito difícil, eu nunca tinha presenciado isso, eu nunca tinha visto nada, mas doeu em mim. Eu me senti traída, não foi um elogio qualquer, foi algo que ofende qualquer mulher casada, e aquilo me magoou muito. E eu adormeci, isso foi numa noite de quinta-feira, no dia 3/9.
Eu amanheci com um sentimento ruim ainda, pensando que ali fosse talvez o fim das minhas forças, o fim da minha luta, e isso me trouxe um medo, porque por mais que eu quisesse desistir algumas vezes, como mencionei, mas a certeza da desistência me colocaria numa posição bem desagradável, eu estaria abrindo mão do meu casamento. E eu fui para o joelho, eu chorei aos pés do Senhor de novo, e neste momento Deus me mostrou que eu ainda não via, Ele me mostrou que eu não conseguia enxergar, e eu pedi para Deus tirar as escamas dos olhos do meu marido, mas e as minhas? Ainda estavam lá. Foi quando me despi da personalidade hipócrita e foram caindo fichas de papel, essas tipo uma placa de papel, e cada uma delas os meus erros, as minhas falhas, tudo. Tudo que eu fiz que desagradou a Deus, que me afastou do meu marido, que realmente me fez vir para o deserto, todos os meus erros, as minhas falhas, os meus momentos de arrogância, de prepotência, de soberba, eu vi. E nesse momento eu pedi perdão para Deus, porque antes eu não enxergava o quão errado eu era e queria consertar ele, como pode, né? Que ironia. Ironia das grandes, porque eu não conseguia tirar a trava do meu olho e eu queria tirar a trava do olho dele. E nesse dia eu passei o dia todo tomado pela presença do Espírito Santo e eu me calei. Nesse dia, sexta-feira à noite, ele chegou, ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido e eu não falei absolutamente nada com ele. Eu fui orientada por Deus a me calar, com tanta mágoa, certamente eu colocaria tudo a perder. E eu nunca tinha sido sábia, nunca. E nesse momento Deus me dava uma boa dose de sabedoria. Mais uma vez, Deus se fez presente e eu me vi numa prova. Ali seria tudo ou nada. E eu tive que engolir todo o meu orgulho, toda a minha insatisfação e deixar Deus agir. Vou gravar outro áudio.